Oi, boa tarde, gente. Tô aqui dando um jeito na unha e fiquei pensando sobre uma postagem que eu fiz hoje de manhã, falando sobre essas questões dos adolescentes, né? Teve alguns comentários lá, falando que nem sempre é assim que acontece, porque o que eu falei? Eu não, né? São os estudos que dizem isso, que o adolescente procura em casa um acolhimento. Ele procura pela mãe, em primeiro lugar, procura pelo pai. Então, ele procura um acolhimento naquilo que ele está sentindo, que muitas vezes nem ele sabe o que ele está sentindo, na maioria das vezes. E daí eles têm o costume de não falar, de não se abrir. E por que que ele não se abre, ele não fala? Porque ele não sabe o que está acontecendo com ele, tá? Ele está perdido. Pensa bem, ele era uma criança, às vezes vista por todo mundo, a queridinha, sabe, acolhida. Tem aqueles que nem na infância são acolhidos, mas vamos pegar uma criança que é acolhida, né, quando é criança. E de repente essa criança cresce, essa criança de repente se vê aí com 12, 13 anos, sem reconhecer o próprio corpo, muitas vezes sem saber o que é da vida, sem saber o que vai fazer, o que vai ser. Começa aquele monte de cobrança, às vezes, do pai ou da mãe, não em tom de cobrança, mas, essa daí vai ser igual a mãe, ou vai ser igual ao pai, vai fazer a mesma coisa. E lá no fundo ela não sabe o que ela quer. E muitas vezes, para não decepcionar pai e mãe, acaba sendo levada a fazer alguma coisa que não quer, ou que não deseja, ou que não é a vontade dela. E a pessoa se reprime, fica fechada naquele mundo dela em particular e não consegue colocar, não, eu não queria isso para mim. Eu não quero isso para mim, mãe. Eu não quero isso para mim, pai. Então, a gente tem aí o lado, né? Dois lados diferentes. Aqueles que não falam, eu não quero isso, pai, eu não quero isso, mãe. E aqueles que falam. Então, qual que é o adolescente que você tem em casa? Qual adolescente você foi, na verdade? Aquele que aceitou tudo que o pai e a mãe colocou e por medo ou por vergonha não falou o que queria e se reprimiu na profissão, se reprimiu na escolha de um relacionamento, né, que isso daí pode ter acontecido e continua sendo aquela criança boazinha, ficou aquele adolescente bonzinho e hoje é um adulto frustrado, na maioria das vezes. Ou você é aquele adolescente que colocou o quê? Não, eu não quero isso para mim. E daí, às vezes, o pai e a mãe se revolta porque acha que o filho tem que cumprir aquela expectativa dele ou dela, né? E, às vezes, o adolescente não aceita aquilo dali, daí se revolta, daí briga, daí grita com pai e mãe. E ele vai procurar onde? Foi isso que eu coloquei lá no post. Ele vai procurar fora de casa. Aquilo que ele não encontrou dentro de casa, que é o quê? O acolhimento. Né? A mãe olhar para o filho e falar assim, então, o que você quer para a sua vida? O que você está sentindo? Qual que é teu sonho? Será que eu posso te ajudar nisso? Será que a mãe pode te apoiar, pelo menos nisso que você quer, que você deseja? Né? E falta isso, né? Falta esse acolhimento dentro de casa, que o filho inconscientemente quer. Tá? Ele quer aquilo dali da mãe, ele quer aquilo dali do pai. E daí, quando ele não tem, ele vai fazer o quê? Vai procurar fora de casa. Nós adultos também fazemos isso. Às vezes a gente não tem dentro de casa aquilo que às vezes a gente tem num outro relacionamento de amizade, no trabalho, né? Quantas pessoas não se sentem bem dentro de casa e se sentem bem no trabalho? Que às vezes fica trabalhando demais, daí entra naquele negócio, nossa, fica trabalhando, trabalhando. Por quê? Porque ela se sente bem lá, tá? E com os adolescentes não é diferente. Muitas vezes ele vai para fora de casa, entra num grupo de amigos, às vezes tem relações tóxicas, mas lá ele é acolhido, lá ela é acolhida, porque lá eles falam a mesma língua. Nós não precisamos falar a mesma língua dos nossos filhos, não precisamos, mas nós precisamos sim acolher, precisamos entender e ver, né, o porquê que ele está fazendo essas escolhas. E quando ele aceita aquilo dali para a vida dele, quando ele coloca aquilo dali que ele quer e ele é acolhido, ele vai viver bem melhor e vai ter aquilo que a gente deseja para os nossos filhos, que é o quê? Ser feliz. Ele vai querer ser feliz do jeito dele, mas com a aceitação da mãe e do pai. Certo? Beijo para vocês.